eu sou a professora Adriane Leonardo, seja bem-vindo ao Português em Detalhes. Se você ainda não é um inscrito neste canal, ative sua inscrição para acompanhar todas as nossas aulas. Hoje nós continuaremos o estudo da sintaxe e falaremos especificamente sobre as orações subordinadas adjetivas. Nós já falamos aqui sobre as orações subordinadas, vimos que elas se dividem em orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adjetivas são muito exploradas nas provas em geral, por isso fique muito atento aos elementos que nós abordaremos aqui neste vídeo. Para melhor compreender este assunto, também é muito importante que você assista ao vídeo sobre adjetivos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Há situações em que nem sempre um adjetivo ou uma locução adjetiva conseguem expressar especificamente as características que nós devemos transmitir. E isso pode ser feito por meio das orações subordinadas adjetivas. Mas o que são essas orações subordinadas adjetivas? Como o próprio nome já diz, a oração subordinada adjetiva é aquela que expressa uma função sintática própria de um adjetivo. Por exemplo, o aluno que estuda será aprovado. Nós vimos lá na aula de adjetivo que essa classe é responsável por caracterizar um substantivo e ela também pode desempenhar diversas funções sintáticas dentro da oração. O aluno que estuda será aprovado. Então, nós temos aqui a expressão que estuda, a oração que estuda, mas vamos observar primeiro a nossa oração principal. A nossa oração principal será: o aluno será aprovado. A nossa oração subordinada se encontra no meio da oração principal. Então, nós temos a oração subordinada que estuda, ou seja, ela é subordinada porque ela depende sintaticamente da oração principal. Então, que estuda, esta oração aqui vai informar algo sobre o substantivo aluno. Então, que estuda é uma oração subordinada adjetiva, porque assim como adjetivo, ela possui esse papel de caracterizar, de especificar o nosso substantivo. E neste caso, essa nossa oração adjetiva está desempenhando um papel de adjunto adnominal. Sobre essas funções específicas, nós falaremos melhor em uma outra aula. Vejamos agora como é que essas orações se comportam. A oração subordinada adjetiva possui algumas características. A primeira característica que nós já podemos apontar aqui é que ela sempre se liga ao nome da oração principal, ou seja, ela vai se vincular a um substantivo ou a uma palavra com o valor de substantivo. Uma outra característica muito importante é que ela vem introduzida por um pronome relativo. Geralmente, muitas pessoas acham que o pronome relativo é apenas a palavra que. Claro que a palavra que é muito mais comum para introduzir as orações subordinadas adjetivas, mas existem outros pronomes relativos. Além do pronome relativo que, nós temos o pronome relativo o qual e suas variações, a qual, os quais, as quais. Temos o pronome relativo cujo e suas variações, cuja, cujas, cujos. Temos o pronome onde, temos o pronome quem. Eu destaquei aqui também a palavra que, porque muitas pessoas acabam confundindo essa palavra que pronome com a palavra que conjunção integrante. Existe uma diferença entre os dois, eu não vou abordar agora para que meu vídeo não fique muito extenso, mas vocês podem acompanhar nos próximos vídeos como identificar essa diferença entre a palavra que, pronome relativo, e a palavra que, conjunção integrante, já que isso vai ser determinante para que você consiga identificar se nós estamos falando de uma oração adjetiva ou de uma oração substantiva. Então, vamos recapitular essas características básicas aqui com o nosso exemplo que nós vimos anteriormente. O aluno que estuda será aprovado. Nós já vimos lá no início que a oração que estuda, ela está realmente ligada a um nome, tá? Então, nós já temos aí uma característica dessa função subordinada adjetiva e nós temos aqui a introdução sendo feita por um pronome relativo. É claro que, como eu falei, esta oração, no momento, está no meio da oração principal, mas ela não ocupa obrigatoriamente
essa posição. Ela pode vir ao final também. Aí nós vamos perceber que a subdivisão das orações subordinadas adjetivas, a classificação delas é uma classificação muito simples. Porque elas são classificadas em orações restritivas e orações explicativas. Porém, nas provas, o ápice da cobrança sobre o assunto não é especificamente sobre essa classificação. É claro que essa classificação cai, sim, em algumas provas, mas o importante é você saber qual é o sentido que deriva dessa classificação ou da característica de cada uma delas. Ou seja, a questão semântica é muito cobrada neste conteúdo. A primeira característica que nós vamos abordar da oração subordinada adjetiva restritiva é uma característica estrutural, que nós já podemos observar de cara. Então, essa oração ela não é isolada por vírgulas. Logo, ela será uma oração subordinada adjetiva restritiva. O conteúdo, agora falando de sentido, o conteúdo que essa oração expressa, ela vai abranger apenas uma parcela de elementos de um conjunto. Então, vamos já entender como é que isso funciona. Os cidadãos que apoiaram o novo governo ficaram eufóricos com as notícias da mídia. Então, nós vamos observar que nós temos aqui uma oração adjetiva que apoiaram o novo governo. Então, nós temos a nossa oração subordinada adjetiva. Nós temos a oração principal. Os cidadãos ficaram eufóricos com as notícias da mídia. Vamos perceber também que esta oração subordinada adjetiva, só para confirmarmos as nossas características, essa oração está ligada ao nome. Esta oração está sendo introduzida por um pronome relativo. E como nós vamos observar, essa oração não está sendo isolada por vírgulas. Logo, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva, mas o nosso trabalho não para por aí. Vamos tentar entender o que esta oração nos expressa. Então, se eu falo que os cidadãos que apoiaram o novo governo ficaram eufóricos com as notícias da mídia, nós vamos imaginar um grupo de cidadãos, certo? Então, nós temos um grupo e deste grupo, apenas uma parcela está sendo referenciada na minha oração adjetiva, ou seja, de um grupo de cidadãos, apenas alguns cidadãos ficaram eufóricos porque apenas alguns cidadãos apoiaram o novo governo. Ou seja, nem todos os cidadãos apoiaram o novo governo, apenas alguns. O que é que me diz isso? A pontuação expressa aí pela minha oração adjetiva. Agora vamos observar as características das orações subordinadas adjetivas explicativas para melhor compreender o que eu coloquei aqui neste exemplo. Já na oração subordinada adjetiva explicativa, nós vamos perceber que estruturalmente essa oração explicativa ela é isolada por vírgulas. Nós já temos aí uma primeira forma de identificá-las. Quanto ao seu valor semântico, ao que ela expressa, nós vamos ter um conteúdo expresso por ela e esse conteúdo abrange todos os elementos de um conjunto, diferentemente do que nós vimos lá na nossa oração restritiva. Trata-se de uma oração com a função apenas de explicar ou de relembrar que certa propriedade já é reconhecida. Então, eu mantive aqui basicamente a mesma estrutura para que nós possamos identificar a diferença. Meus alunos que tiveram um ano difícil foram recepcionados calorosamente. Então, nós temos aqui a nossa oração subordinada adjetiva. Ela se liga ao nome. Nós vamos observar também aqui a presença do nosso pronome relativo, mas o que está em questão aqui é que sentido ela vai expressar. Percebam que aqui eu tenho um grupo, meus alunos. Quando eu coloco que meus alunos que tiveram um ano difícil foram recepcionados calorosamente, e eu percebo aqui que esta oração está sendo isolada por vírgulas, eu não estou mais separando uma parcela daquele grupo. Eu não estou mais falando de alguns alunos, ou lá na primeira oração de alguns cidadãos. Eu estou generalizando, estou trazendo uma ideia de generalização, ou seja, desse grupo de alunos, todos tiveram um ano difícil e todos foram recepcionados calorosamente. Agora, vamos imaginar que eu retire as vírgulas aqui desta minha oração. Então, nós vamos retirar as vírgulas para observarmos como é que essa oração se comportaria. Então, se eu retirasse aqui as vírgulas, eu poderia, sintaticamente, eu manteria
a correção gramatical se retirasse as vírgulas? Sim, não estaria errado gramaticalmente, porém mudaria a minha classificação e mudaria o meu sentido. E isso geralmente tem sido aí questão de pegadinhas de prova, justamente porque as pessoas não identificam que a retirada dessa vírgula, ela não afeta a correção gramatical. A correção gramatical continua aí intacta, só que muda a classificação e, consequentemente, o sentido. Por exemplo, meus alunos que tiveram ano difícil foram recepcionados calorosamente. Aqui eu já tenho um outro sentido. Como a minha oração estaria sem vírgulas, ela não seria mais uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela se tornaria uma oração subordinada adjetiva restritiva. Como assim? Então agora eu tenho um grupo de alunos e desse grupo apenas uma parcela é que teve um ano difícil. Ou seja, nem todos foram recepcionados calorosamente, porque aqui eu quero especificar que de um grupo de alunos eu quero destacar com minha oração adjetiva que apenas alguns tiveram um ano difícil e que apenas alguns foram então recepcionados calorosamente. Percebam que a presença das vírgulas vai generalizar, ou seja, todos os alunos tiveram um ano difícil. A ausência das vírgulas vai restringir, ou seja, alguns alunos tiveram um ano difícil. E é isso que vai determinar essa nossa classificação. Agora vamos ver mais um exemplo. Meu aluno, que é advogado, foi aprovado em 3 concursos públicos. Então, nós já identificamos aqui a presença das vírgulas. Então, nós vamos dizer que nós temos uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Mas qual é o sentido que isso emprega? Eu estou falando de um aluno e eu estou explicando que esse aluno é advogado. Eu estou trazendo uma informação sobre esse aluno. Ou seja, meu aluno, que é advogado, foi aprovado em 3 concursos públicos. Eu não estou colocando aqui um grupo e retirando o aluno especificamente. Eu estou falando de um aluno e estou dando uma explicação sobre ele. Estou dando uma ideia generalizada. Agora, meu aluno que é advogado foi aprovado em 3 concursos públicos. Percebam que nós temos praticamente a mesma oração, nós temos a mesma estrutura, mas com uma diferença. Na primeira, a oração subordinada adjetiva é separada por vírgulas, e a segunda não. Isso muda a minha classificação e muda o meu sentido também que eu desejo empregar. Então aqui, que é advogado, nós vamos ter uma oração subordinada adjetiva restritiva. Já temos aí a classificação diferente. Agora, nós vamos também observar que aqui o meu sentido muda. Eu estou falando, meu aluno que é advogado foi aprovado em 3 concursos públicos. Ou seja, se ela é restritiva, para que eu possa restringir, eu tenho que restringir de um grupo. Então, na oração restritiva, subentende-se que existe um grupo e que desse grupo, alguns elementos serão retirados para expressar uma característica. Ou seja, vamos imaginar aqui que eu tenho um grupo de alunos, um aluno é advogado, um aluno é engenheiro, outro aluno é médico, mas eu estou falando especificamente do meu aluno que é advogado, ou seja, o meu aluno que é advogado foi aprovado em 3 concursos públicos. Não o meu aluno que é engenheiro, não o meu aluno que é médico, mas o meu aluno que é advogado. Ou seja, na minha primeira oração, eu não consigo saber se eu tenho mais de um aluno. Ou se eu só tenho um aluno, eu dou aula particular, só tenho um aluno e esse aluno é advogado. Eu não consigo ter essa certeza. Mas o que eu sei é que eu estou falando de um aluno e expressando uma característica sobre ele. Já na segunda oração, a certeza que eu tenho é de que eu não tenho só um aluno. É que neste caso, eu estou falando de um grupo que é restrito e para que haja essa restrição, eu preciso ter aí um grupo maior, ou seja, subentende-se que eu tenho mais de um aluno. Inclusive, caiu em uma prova que eu vou resolver em outras aulas com vocês, que trazia uma oração adjetiva, uma oração restritiva, e a pergunta era basicamente, objetivava saber quantos irmãos Maria tinha, por meio de uma oração adjetiva. Ou seja, se eu tenho uma oração adjetiva restritiva, eu já sei que eu tenho um grupo e desse grupo eu estou restringindo algum elemento. Esse reconhecimento da diferença de sentido entre a oração subordinada adjetiva explicativa e a oração subordinada adjetiva restritiva, esse conhecimento exige treino. É importante que você resolva muitas questões para tentar verificar como é que essas orações se desenvolvem. Vamos para mais um exemplo. As capitais brasileiras que possuem mais de 200 mil habitantes têm uma vida noturna ativa. Então, nós já vamos identificar
que nós temos aqui uma oração subordinada, adjetiva restritiva, porque ela não está sendo isolada por vírgulas. Ora, se ela é restritiva, eu sei que existe um grupo e daquele grupo eu vou restringir alguns elementos. Então, neste caso, quando eu falo as capitais brasileiras que possuem mais de 200 mil habitantes, subentende-se que deste grupo, apenas algumas capitais possuem mais de 200 mil habitantes. Logo, apenas essas que possuem mais de 200 mil habitantes têm uma vida noturna ativa. Se eu tenho oração subordinada, adjetiva restritiva, significa que eu tenho um conjunto, que eu tenho um grupo e que daquele grupo são retirados alguns elementos. Agora observe nosso próximo exemplo. As capitais brasileiras, que possuem mais de 200 mil habitantes, têm uma vida noturna ativa. Aí já aqui nessa minha oração, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que todas as capitais brasileiras possuem mais de 200 mil habitantes. Não importa se isso é mentira ou se isso é verdade, mas esta oração, ela me traz a ideia, ela me diz que todas as capitais brasileiras possuem mais de 200 mil habitantes. Por quê? Pela presença das vírgulas, e eu sei que pela presença das vírgulas, separando uma oração subordinada adjetiva, nós temos a oração subordinada adjetiva explicativa, e aí vai haver uma generalização. Eu vou incluir todos os elementos dentro de um grupo, ou seja, com esta oração eu estou afirmando que todas as capitais brasileiras possuem mais de 200 mil habitantes. Agora, observe este enunciado. Os animais, que são mamíferos, acariciam seus filhotes. Neste caso, a retirada ou não de vírgulas, nós já vimos que vai acarretar uma mudança de sentido. Mas se a nossa prova estiver cobrando um sentido, a identificação de um sentido absurdo ou não, isso vai ser identificado por meio da presença das vírgulas. Como assim? Se eu digo os animais que são mamíferos, isso separado entre vírgulas, eu sei que nem todos os animais são mamíferos. Ou seja, se eu coloco vírgulas aí, eu fujo à realidade. Então, gramaticalmente, poderia estar certo, mas quando eu trabalho o aspecto de coerência, de acordo com a realidade, essa coerência não estaria compatível. Por quê? Eu sei que nem todos os animais são mamíferos. Agora, se eu retiro a vírgula, os animais que são mamíferos acariciam seus filhotes. Então, se eu estiver falando aí da parte de coerência, esta última oração teria mais sentido. Da mesma forma, com o exemplo que nós vimos anteriormente. Se a questão estiver falando aqui apenas da parte gramatical, da mudança de sentido, não importa se é verdade ou não. Eu estou apenas identificando os elementos gramaticais fora de um determinado contexto. Agora, se eu coloco juntamente com minha questão a parte da coerência, eu preciso avaliar os critérios de verdade. Mas este é um ponto mais avançado. Se você está estudando apenas as orações subordinadas adjetivas para reconhecer a sua classificação, nós vamos então recapitular aqui as principais características. Então, nós temos, de forma bem resumida, as orações restritivas, que são aquelas que são colocadas no meio da oração principal ou se ligam à oração principal, não necessariamente no meio, sem vírgulas, e elas dão a ideia de restrição. Eu tenho um grupo e uma ideia de restrição. As explicativas são aquelas separadas com vírgulas e que dão uma ideia de generalização. Sobre essas questões aí das orações subordinadas adjetivas que se unem ao conteúdo de coerência textual, eu trarei para vocês várias questões sobre este assunto. Se esta aula o ajudou, eu peço que você deixe seu like, compartilhe com os amigos. E se ainda não foram inscritos neste canal, inscreva-se para acompanhar as próximas etapas deste conteúdo. Até mais!